Olá, crianças. Vocês vão abrir o livro de Geografia na página 28 e 29 e acompanhar comigo essa leitura. Representando altitudes. Você já viu falar na palavra altitude? E na palavra altura? Será que elas têm o mesmo significado? Vamos lá. O termo altura se refere à medida de uma pessoa ou de um objeto da base até o topo. A altitude, por sua vez, é uma medida feita a partir do nível do mar e normalmente é usada para se referir às formas do relevo. Chamamos de relevo o conjunto das diferentes formas da superfície terrestre. Essas formas surgiram em diferentes épocas do planeta e estão sempre sendo modificadas pela ação da água, do vento, do sol e do frio, e também pelas forças do interior da Terra. Essas mudanças fazem com que o relevo apresente diferentes altitudes. Observe as figuras. Então, como vocês podem observar aqui, essas duas figuras. A primeira figura está se referindo à altura. Então, como vocês podem ver aqui, ó, essas crianças estão medindo a altura desse menininho aqui, ó. Então, quanto 2 mede a altura, a outra criança está anotando essa altura. Então, a altura de uma pessoa é medida da base dos pés até o topo da cabeça, enquanto a altitude é medida no nível do mar, que está em 0 metros, até o topo desse relevo, certo? Então, quanto mais a ação da água, tanto do mar quanto das chuvas, esse nível do relevo vai aumentando de altitude, através também do vento, do sol, do frio, até mesmo pelas forças do interior da Terra, como acabamos de ler. Certo, gente? Então, esse relevo vai se modificando e quanto maior é o relevo, maior é a sua altitude. Atividade. Primeira questão. Agora é a sua vez. Forme um grupo com 3 colegas e meçam a altura de cada um. Anotem no caderno e comparem a diferença de altura entre vocês. Então, como a gente não está nas aulas presenciais, a gente vai pegar ou papai ou mamãe, vovó ou algum irmãozinho, basta 2, não precisa nem ser 3, e comparar a sua altura com a deles e fazer a anotação aqui, certo? E depois vocês vão ver a diferença dessa altura. Segunda questão. Você consegue perceber diferentes altitudes no lugar onde mora? Sua escola está situada na parte mais alta, mais baixa ou intermediária? Ou seja, ela está em uma montanha, certo? Ela está a um nível mais alto, intermediário, que fica aqui, ó, no meio, ou mais baixa, certo? Mais baixa, intermediária ou na parte mais alta.
ok? Vocês vão fazer essas duas atividades. Vocês viram na página ao lado como medimos a altura de uma pessoa. Que tal conhecer agora a altura de alguns prédios mais altos do mundo? Observe as fotos a seguir. A altura de cada um desses prédios está indicada na legenda, certo? Então, como vocês podem observar aqui, a altura desses prédios, certo? Esse daqui está localizado no Burj Khalifa, que está em Dubai, no Emirados Árabes, certo? Foi tirado em 2016 e ele mede 828 metros. Aqui está Shanghai Tower, certo? Mede 636 metros. É localizado na China. Essa foto foi tirada em 2016 também. Esse daqui mede 601 metros. É o Maqar Royal, certo? Está localizado na Arábia Saudita. Também foi tirado no ano de 2016. Aqui é o One World. Tem 541 metros. Está localizado na cidade de Nova York, nos Estados Unidos. Foi tirado também em 2016, certo? Então, a gente pode observar o maior prédio, certo? É o de Burj Khalifa, com 828 metros. E o menor é o One World, certo? Com 541 metros. Localizado na cidade de Nova York, nos Estados Unidos. Com base nisso, certo? Vocês vão responder essas duas atividades aqui. Então, com o auxílio do professor, vocês vão pesquisar onde está situado o prédio mais alto do Brasil. Então, vocês vão fazer uma pesquisa, certo? E vai anotar aqui ao lado qual é o maior prédio aqui do Brasil, onde ele está localizado e qual é o valor, certo? Desse metro. Então, quando vocês procurarem, vocês vão ver todas essas informações na pesquisa de vocês, ok? Segunda questão. Represente o prédio mais alto do Brasil no espaço acima, ao lado dos prédios mais altos do mundo. Então, aqui, ó, vocês vão fazer essa representação. Lógico que no caderno de vocês, né? Aqui está esse espaço, mas a gente não pode riscar o livro. Então, a gente vai procurar, vai pesquisar na primeira questão qual é o prédio mais alto do Brasil, qual é a sua altura, onde ele está localizado, e depois a gente vai desenhar, certo? No caderno da gente, esse prédio. Certo, gente? Na página 30. Para entender melhor o que é altitude, observe a ilustração abaixo. Ela representa a altitude de alguns dos picos mais elevados do Brasil. Então, aqui a gente pode observar o Pico da Neblina, que está no Amazonas, e ele tem a altitude de 2.995 metros. Logo atrás vem o Pico 31 de Março, que fica também no Amazonas, com 2.974 metros de altitude. O Pico da Pedra, da Mina, vem logo atrás, que se localiza em Minas Gerais e em São Paulo, com 2.798 metros de altitude.
Logo vem o Pico da Bandeira, que fica em Minas Gerais e no Espírito Santo, certo? Com uma altitude de 2.891 metros. Pico das Agulhas Negras, que fica em Minas Gerais e no Rio de Janeiro, medindo 2.791 metros de altitude. Depois vem um pico do Paraná, que fica no Paraná, medindo 1.922 metros de altitude. Logo vem o pico da Igreja, que fica em Santa Catarina, medindo 1.822 metros de altitude. Depois vem o pico Barbado, que fica na Bahia, com a altitude de 2.033 metros. Na sequência vem o pico do Jabre, que fica na Paraíba, medindo 1.197 metros de altitude. Então, como vocês podem ver, esses picos foram reunidos nessas ilustrações, que era para poder comparar as suas diferenças de altitudes. Porém, eles estão situados em diferentes estados brasileiros, como vocês puderam ver. E o Pico da Neblina está no Amazonas, o Pico também 31 de Março, o Pico da Pedra está nos estados de Minas Gerais e de São Paulo, o Pico da Bandeira está em Minas Gerais e Espírito Santo, o Pico das Agulhas em Minas Gerais e no Rio de Janeiro, o Pico do Paraná está no Paraná, o Pico da Igreja, Santa Catarina, o Pico Barbado está na Bahia e do Jabre está na Paraíba, certo? Então, foram reunidos aqui para vocês verem a diferença da sua altitude. Qual é o pico mais alto aqui? É o Pico da Neblina, com 2.995 metros. E o mais baixo é o Jabre, que fica na Paraíba, com 1.197 metros de altitude. Agora vocês vão fazer essas atividades. Procure descobrir a altitude do município onde você mora. Assim, saberá a quantos metros ele está em relação ao nível do mar. Segunda alternativa. Procure na ilustração acima o nome dos estados brasileiros onde se localiza os 3 picos de maior altitude. Então, vocês vão procurar aqui, certo? Os estados brasileiros, certo? Quais são os maiores picos primeiro? Você viu na ilustração acima alguns picos que existem no Brasil. Então, vamos estudar essa palavra. Certo? Vocês vão pesquisar a palavra pico, certo? Alternativa 1. O que é pico? Segunda. No estado onde você mora, existe algum pico de altitude elevada? Qual o nome dele? Então, vocês vão pesquisar essas 2 alternativas, certo? Está na página 30. Vejam agora, na ilustração, a altitude de alguns dos picos mais elevados do mundo. Então, aqui tem o pico do K2, que fica no Paquistão e China, com 8.611 metros de altitude. Aqui está o pico Everest, que fica no Nepal e China, com 8.848 metros de altitude. Logo, o pico do Aconcagua,
que fica na Argentina, com 6.962 metros de altitude. Depois vem o McKinley, nos Estados Unidos, com 6.184 metros de altitude. Logo atrás vem o pico do Kilimanjaro, que fica na Tanzânia, com 5.892 metros de altitude. E por último, vem o pico do Branco, que está localizado na França e Itália, com 4.807 metros de altitude. Então, esses picos foram reunidos nessa ilustração para você poder comparar as diferentes altitudes. Porém, lembre-se que eles estão situados em diferentes países. Então, o pico mais alto, mais elevado, é o pico do K2. E o menos elevado é o Branco, que fica na França, na Itália, com 4.807 metros de altitude. Certo? Então, agora vocês vão responder essas questões daqui, da página 31. Um desafio para você. Imagine-se primeiro em uma praia no nível do mar e depois no alto do Monte Everest. Sua altura seria a mesma ou mudaria? Por quê? Certo? Então, na atividade anterior a essa, vocês mediram a altura de vocês. Então, agora vocês vão comparar a altura de vocês, certo? No alto do Monte Everest. Certo? E fazer a diferença. Se ela mudaria, certo? Se sua altura seria a mesma ou ela mudaria. E por quê? Certo? Em relação ao Monte Everest. Segunda questão. Compare o pico mais elevado do Brasil com o pico mais elevado do mundo. Então, vocês vão comparar, certo? Os picos que a gente viu na página 30, que estão nos estados brasileiros, com os picos que estão espalhados pelo mundo. E anotar a diferença, certo? Da altitude entre eles. Terceira questão. Agora vamos fazer um gráfico representando as diferentes altitudes de alguns dos picos mais elevados do mundo. Então, aqui, ó, vocês vão fazer um gráfico de acordo com esses picos que são os mais elevados do mundo, certo? Então, aqui está um exemplo, certo? Então, compare-o com os dados de cada pico que tem logo acima. Insira no gráfico o pico da Neblina e o mais alto do Brasil. Certo? Como vocês podem ver aqui a altitude. E aqui está já o Monte Everest e o K2. Certo? Então, vocês vão colocar eles aqui de acordo com a sua altitude. Ok, crianças? Então,